Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal Se Encontrar é Preciso. Hoje eu venho compartilhar com vocês aqui a respeito de ser bonzinho. Existem muitas pessoas na sociedade que são boazinhas e saiba você que esse comportamento de bonzinho não é sua culpa. Isso é automático, as pessoas são boazinhas porque isso é automático. Esse comportamento, embora ela não goste do que ela faça, mas ela acaba fazendo automaticamente. Então, saiba você que você não é culpado disso e também, muito menos, outras pessoas. Embora a gente acaba culpando as pessoas, embora existem muitos predadores na sociedade, a gente acaba fazendo algo que a gente não quer por conta da gente não conseguir ter dificuldade de expressar realmente aquele nosso sentimento, aquela nossa vontade. Então não devemos culpar as pessoas. A gente precisa tomar algumas as atitudes, né? Mudar alguns comportamentos, algumas ideias. E é preciso ter coragem para você enfrentar isso em você mesmo. É claro que no início você vai ter que prejudicar alguém, você prejudicar no sentido assim, você não vai agradar certos tipos de pessoas, elas vão se sentir frustradas, decepcionadas com você, porque você não vai estar agradando elas. E existe vários tipos de comportamentos que você pode cortar, né, do seu dia a dia, que você vai acabar decepcionando, frustrando algumas pessoas, que vai ser benéfico para você mesmo, porque é preciso você estar treinando, praticando todos os dias. Eu já disse aqui em vários vídeos que eu fiz aqui a respeito do olhar, né, de cumprimentar. Isso com o tempo, depois que você vai tomando vai tomando conhecimento de si mesmo, né, vai entendendo você, vai reconhecendo os seus reais sentimentos a respeito disso, porque entenda o seguinte, toda vez que a gente faz algo para alguém, sem querer, né, só pelo impulso, a gente acaba se decepcionando com a gente mesmo. E é aquilo que eu disse, a gente recorre depois a bebidas, depois tem o estresse, e depois a gente começa a fingir para a sociedade ser aquilo que a gente não é. E isso não é bom, a gente vai acumulando remorso, vai acumulando ódio, né? Vai acumulando sentimentos de vingança, e isso não é bom para a gente. O que a gente precisa fazer é ir praticando, arrumar um meio de, aos poucos, ir decepcionando pessoas. Pessoas vão ficar decepcionadas com você, né? Você tem que entender o seguinte, nada do que elas pensarem, né, deve influenciar na sua vida. Eu, por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu fui, ainda sou uma pessoa boazinha, né? Na verdade, ser boazinho não é o que eu quero, né? Eu tenho sim um sentimento bom de ajudar as pessoas, tem várias pessoas que têm essa vontade de ajudar as pessoas, mas a gente acaba ajudando as pessoas em demasia. E isso vai enchendo, vai empacotando dentro do nosso cérebro, e chega uma hora que a gente estoura e acaba ferindo gravemente outras pessoas e, por consequência, a gente acaba ferindo a gente mesmo, porque depois a gente fica com aquele sentimento de culpa. Também o sentimento de culpa, ele também tem uma influência nessa linha aí de querer agradar as pessoas, né? Claro que a gente deve sim, pessoas, entes queridas, né, ao nosso redor, os mais próximos da gente, a gente deve sim fazer coisas para agradar eles, mas a gente não deve sair agradando qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, ou todas as pessoas a torto e direito, porque isso vai vai esgotar a gente. Então, essa palavra certa que eu precisava falar, esgotamento. Então você precisa parar um tempo e analisar exatamente o que você quer fazer, né? O que é essencial para você, o que é relevante para você, né? Quais são as pessoas que você deve agradar ou não. Por exemplo, às vezes tem parentes próximos da gente que elas aproveitam, né? Elas aproveitam, elas vê que você está sendo bonzinho e ela, como ela não tem limite, então ela vai sempre estar usando você todas as vezes que você dá aquela liberdade, né? Que você mostra que está favorável. E quando eu, por exemplo, quando eu percebi que o meu comportamento ia distanciar vários tipos de pessoas e também percebi que o meu comportamento
também ia atrair certos tipos de pessoas, eu comecei a mudar meu comportamento. Então é importante que a gente reconheça os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É muito mais melhor a gente reconhecer isso e trabalhar isso do que a gente se fechar e começar a ficar com ódio, com rancor, né? Não é correto isso, prejudica a gente mesmo. Então você não é bonzinho, você não fica fazendo as coisas por sua culpa. Isso, como eu disse, é automático. Foi adquirido na infância e automaticamente a gente acaba fazendo isso, às vezes por sentimento de culpa, às vezes por medo, na maioria das vezes por medo, porque a gente tem medo de desagradar as pessoas, do que elas vão pensar, né? A gente se sente intimidado, não consegue falar realmente aquilo que a gente sente, a gente não está sendo a gente mesmo, e por conta disso a gente vai acumulando, vai esgotando tudo isso, e acaba um dia ou outro se estressando, vira um estresse crônico, a gente acaba surtando, ferindo pessoas, às vezes que não tem nada a ver, né? Porque às vezes você agrada a todo mundo, e às vezes você quer ser bonzinho com todo mundo, né? Você age com aquele comportamento bonzinho com todo mundo, e às vezes uma pessoa próxima que nunca explorou você, nunca aproveitou de você, mas uma vez só que ela se aproxima de você, você já detona ela, né? Destrói ela. E às vezes ela não é uma pessoa ruim, né? Como eu disse, existem vários predadores na sociedade, é preciso que a gente identifique esse tipo de pessoas, porque a gente identificando, aí você vai agir com um comportamento diferente. E o comportamento é também um comportamento corporal, né? A maneira como você se comporta, a maneira como você sorri, a maneira como você olha, a maneira como você anda. Quando você identifica pessoas predadoras que estão apenas a fim de explorar você, que não tem limite, você não dá moral, não dá confiança para essas pessoas, às vezes nem olha, ignora. E por mais que elas às vezes te provoque, finge que não ouviu, olhe diretamente para onde você está indo, né? A início você precisa ir praticando isso, tomando controle de si, olhar só diante de si, amarrar a cara e não dar moral para ninguém. Vou dar um exemplo aqui da maneira como eu olho, como eu ando na rua, eu não dou moral para ninguém. E aos poucos, né, eu fui desenvolvendo em mim e ser mais cauteloso e dominando o meu comportamento, a maneira como eu me comporto, eu falo fisicamente, né, das pessoas certas, porque aquelas pessoas às quais eu identifico que são predadoras, eu já tenho uma postura mais fechada, menos amigável, né? As pessoas às quais você percebe que não são tão predadoras, tão aproveitadoras, você é um pouco mais amigável. Agora, aquelas que você já sabe que não é pessoas do bem, que está ali só para te sugar, te explorar, você já age com um comportamento mais fechado, mais snob, dá menos confiança para essas pessoas, ok? Então é isso, não é sua culpa, é automático isso, a maioria das pessoas sofrem e adoecem por conta de ser automático, e ela fica rancorosa, ela fica com ódio do mundo todo por conta disso, mas é possível a gente resolver isso dentro da gente, tá? Eu estou conseguindo me resolver e, enfim, é isso, tá? Se for relevante para você, se inscreva e ative o sino de notificações. Obrigado, tchau.